aí para nós iniciar esse estudo maravilhoso de anjos e demônios. Pai poderoso e bendito, te louvamos nesta noite, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para darmos, Deus amado, início a mais uma aula, Deus amado, mais uma apostila de estudo que trata de anjos e demônios. Pedimos a tua bênção, que o teu Espírito Santo possa estar nos nossos meios, Deus amado, nos ensinando através dos nossos mentores. Toma nas tuas mãos, Deus amado, os amigos, alunos que estão no caminho, se é comigo. Pai, que o Senhor possa, nesta noite, nos abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, estender as tuas mãos, que possamos crescer aqui, Deus amado, juntos, pela graça e pelo conhecimento da tua santa palavra. Seja conosco, nós pedimos nesta hora, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Estamos aí para dar início a essa nova etapa, né? Iniciando esse novo módulo, angelologia e demonologia. Tem aqui as apostilas. A sua, pastor? Demonologia. Demonologia, exatamente isso, né? Na verdade, se tivesse aqui só angelologia, já seria suficiente. Quando a gente fala da doutrina dos anjos, automaticamente a gente inclui dentro dessa doutrina os demônios, porque antes de serem demônios, eram anjos, né? E só aqui fazendo alguns comentários, o nosso pastor aí, né, professor Luiz, colocou no grupo lá o livro, essa sugestão de leitura, né, o Mundo Tenebroso, Este Mundo Tenebroso. Eu falo para você que um dos livros que eu mais gostei de ter ganhado, e eu ganhei ele bem estribuchado, né? Ele veio, na verdade, eu só achei essa parte. É verdade. Eu só tinha essa parte aqui. Aí depois eu tive a felicidade, o prazer de achar as demais partes, né? Ué, cadê? Tá aqui, ok? Então esse livro é muito bacana. Ele não é um livro de fatos reais, ele é uma ficção. Como se fosse uma parábola. É um livro que foi feito com base na imaginação de um autor, né, que creio eu, na presença e na existência de anjos e demônios. Mas é uma ficção que, como pode-se dizer, ela se aplica bem na nossa vivência eclesiástica, do que acontece dentro de uma igreja e a influência que seres espirituais exercem na vida da igreja. Primeiramente, esse livro fala do que acontece na vida da igreja e a influência de anjos e demônios na vida da igreja, na vida de uma cidade, né? Na vida da sociedade em si e também na vida até mesmo da nação. E claro, automaticamente a influência de anjos no mundo, né? Mas para a gente começar, eu gostaria de fazer aqui uma leitura bíblica que está na Epístola aos Hebreus, se os irmãos puderem acompanhar. Esse texto é bem interessante para a gente poder iniciar essa nossa aula de hoje. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, falando de Jesus, diz assim, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 3, falando de Jesus. Quem é Jesus? Ele que é o resplendor de sua glória, a fiel representação de seu ser real e o que sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, tendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduziu o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E certamente a respeito dos anjos diz: Aquele que faz a seus anjos ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho diz: Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a maldade. Por isso ungiu-te Deus, o teu Deus, com ódio de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio puseste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto enrolá-los-á e serão trocados. Mas tu és o mesmo, e teus anos não se acabarão.
E a qual dos anjos disse alguma vez Deus, assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, entre parênteses, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, se a gente precisa de um texto para enfatizar a realidade bíblica acerca de quem? Dos anjos, uma recomendação é esse texto de Hebreus, capítulo de número 1, onde se faz citações, né, do Espírito Santo cita, através da vida do autor do livro de Hebreus, exatamente a presença dos anjos, a realidade dos anjos, e essa conversa de Deus com quem? Com os anjos. Se existe Deus, então também existem os anjos. Eles são seres tão reais quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão atrelados à presença de quem? De anjos. Então, se existe o Pai, se existe Jesus, se existe o Espírito Santo, então também existem os anjos. Mas aqui eu gostaria aqui da gente construir, agora no início aqui dessa aula, um raciocínio. Aqui aproveitando que os irmãos aqui que estão presentes, também que os que acompanham pelo YouTube, são pessoas que têm um certo conhecimento bíblico, tenho certeza. Quando a gente fala de anjos, o que vem às nossas cabeças, irmãos? Vamos montar isso aqui junto? Vamos falar pelo menos as 5 coisas abertas, esporádicas, né, aleatórias. Quando a gente fala de anjos, o que vem à nossa cabeça? O que vem à sua cabeça, irmão? Quando a gente fala de anjo, primeira coisa que vem à sua cabeça. Anjo, o que vem à sua cabeça? Não pensa, só fala. O que vem à sua cabeça quando a gente fala de anjos? Quero escrever. A mão está coçando. Ser celestial. Hã? Ser celestial. Vamos botar seres celestiais, Ser ok. celestial. Pastor André, quando a gente fala de anjo, o que vem à sua cabeça? Quando falamos de anjos, Isso. é isso mesmo. Seres Não. Fala uma coisa diferente aí, pastor André. Ajuda nós aí. Você é dos maiores pregadores pentecostais de Volta Redonda. Nada. Quando falamos de anjos, O que vem à sua cabeça? Livremente, sem forçar a cabeça. Quando falamos de anjos, o que vem à nossa cabeça? é isso mesmo, é seres celestiais. Força a cabeça aí, professor André. Pastor Luiz Justiniano, quando falamos de anjos, o que vem à sua cabeça? De forma simples, resumida. Quando a gente fala de anjos, O que vem à sua cabeça? Brevemente. brevemente, a primeira criação de Deus. Primeira criação de Deus. Primeira criação de Deus. Primeira criação de Deus. Vamos lá, vamos dar mais uma chance ali para o nosso irmão. Vamos lá, irmão da camisa amarela. Mais uma coisa aí. Quando falamos de anjos, eu vou falar o que eu penso, tá? Quando a gente fala de anjos, para dar uma ideia, vem na nossa cabeça, proteção. Proteção, é o que vem à minha cabeça quando a gente fala de anjos. O que mais? Mais uma coisa aí, vamos lá. Uma para cada um, sem brigar, gente. Quando falamos de anjos, Paz. paz. Anjos podem ser canal de paz, pode te deixar no estado de paz, tá? Mais o quê? Pastor André, fala aí. Quando falamos de anjos, Segurança. proteção, se sente seguro. Segurança. Irmãos, a grande verdade é que anjos são tudo isso aí. Eles são seres celestiais? Sim. Eles são criação de Deus? Sim. Deus os criou. Eles oferecem proteção? Sim. Eles podem... Não, na verdade, quando a gente fala de paz, é a questão de você confiar neles, na presença de anjos. Tem anjos aqui, isso te traz paz. Eu tenho uma proteção e essa proteção me dá paz, ok. E aí o pastor falou de segurança, você se sente seguro. Se você de fato acredita que numa determinada situação, você tem ali o quê? A presença de anjos. Né? Salmo 37 fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Os anjos do Senhor
acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. É uma palavra de Deus, uma palavra na qual a gente pode se sentir o quê? Em paz, protegido e ter segurança. Saber que esses seres celestiais criados por Deus estão ao nosso redor, gerando algum tipo de proteção. Então a gente precisa ter, de fato, esse entendimento. Irmãos, como ministros do Evangelho que nós somos, professores, alunos, diáconos, presbíteros, é bom que a gente possa ter, de alguma maneira, uma definição sobre esses termos tão importantes para nós nesse estudo da demonologia, da angelologia ou simplesmente da doutrina dos anjos. Então, quando a gente fala de anjo, tudo isso aí vem à nossa cabeça. Mas, quando a gente vai introduzindo aqui esse assunto, o que mais a gente pode falar? Bom, o estudo da angelologia, estudar angelologia é envolver-se em um dos temas mais importantes das Escrituras Sagradas. Por quê, irmãos? Quando a gente fala de anjos, nós não estamos falando de algo que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Não é? Assim, não, pelo menos não é comum você sair daqui e se deparar com o quê? Com um anjo aí na esquina. Né? Da mesma forma, um demônio, que também é um anjo caído, mas é anjo. Você não vai sair por ali e vai ficar vendo demônio por aí. Então a gente tem essa questão. Então a gente está falando de algo que não é visível, que a gente só conhece através do que a palavra de Deus ensina, ou através de um sonho que você possa ter tido, ou através de alguma revelação, ou de algum encontro especial que você possa ter tido com quem? Com Deus, alguma abertura de Deus dos teus olhos, para que você tenha uma visão espiritual e possa ter contemplado a presença de quem? De anjos. Tem pessoas que vivem essas experiências. Então, tirando essas experiências, a forma que nós temos de conhecer a existência dos anjos, a realidade dos anjos, é uma forma espiritual, a partir da palavra de Deus. Bom, a presença dos anjos pode ser anotada em toda a Bíblia. Eu estava ouvindo um estudo, e o camarada falou que no Antigo Testamento os anjos são citados pelo menos 108 vezes. No Antigo Testamento, pelo menos 108 vezes. No Novo Testamento, mais de 130 vezes a palavra anjos são citadas. Então veja que existe até na contagem, é claro que existe diferença de traduções, mas a gente chega a esse número. No Antigo Testamento, quantas vezes se fala de quem? De anjos. No Novo Testamento, quantas vezes eles são citados? Então veja, não estamos falando de uma coisa que a Bíblia não cita, não estamos falando de algo que a gente possa negar. Tem gente que simplesmente cria a sua própria teologia e diz, eu não acredito em anjos, eu não acredito que anjo existe. E cá entre nós temos um outro estudo que eu não vou citá-lo aqui na íntegra, e vale refrisar e levar isso em consideração, antes de a gente, já aqui nessa introdução, irmãos, que quando se fala de anjos, nós não estamos falando de algo que é considerado apenas dentro da fé evangélica. Irmão, o católico, o espírita, o islamismo e outras seitas também consideram a realidade ou a existência de quem? De anjos. Tem denominações e seitas cujas revelações de seus ensinamentos foram recebidas através de quê? De anjos. Né? Todo mundo já ouviu falar, ou teve alguém que já acreditou nisso, a famosa questão do anjo do quê? Anjo da? Não, anjo da morte, sim. Mas aquele que as pessoas gostam e até acendem vela para ele. O anjo da? O anjo da guarda, gente. O anjo da guarda. Todo mundo fala do anjo da guarda. Eu pensei que vocês iam falar do anjo da guarda quando eu fiz essa pergunta aqui. Não, o anjo da guarda. Todo mundo tem. Quando a gente não tinha Jesus, a gente ouvia falar que nós tínhamos o quê? O anjo da guarda. Cada um tem o seu anjo da guarda, que te protege, que te guarda em qualquer lugar que você vai. Então as pessoas, desde muito pequenas, são ensinadas sobre a existência de quem? Desses seres celestiais, dessas forças. E levando em conta, isso aqui é interessante, que o quê? A gente, quando fala de anjo, não estamos falando, volto a repetir, de algo que seja peculiar apenas ao cristianismo. Outras seitas, outras religiões tiveram ideias sobre a presença dos anjos. Quero levar isso aqui em consideração para vocês. Desde o princípio do cristianismo, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. Depois, então, na Idade Média, com as crenças absurdas dos rituais de bruxaria envolvendo culto aos anjos, e agora, em nossos dias, os estudos cabalísticos personalizados, o meio esotérico e místico, ensinam novamente o culto aos anjos, por meio de bruxos sofisticados e modernos,
sabendo que, antes de tudo, a existência e o ministério dos anjos são fartamente ensinados nas Escrituras, pois não podemos negligenciar os ensinamentos sagrados. E tem outras fontes, então as pessoas estão acostumadas a ter esse tipo de fé, de crença na presença de quem? Dos anjos. Uma outra colocação interessante é que existe uma prática, a prática acentuada do espiritismo, que cresce, infelizmente, aí, assustadoramente nos nossos dias, ensina também a existência de quem? De anjos. Que estão aí, infelizmente, muitos estão prestando adoração. E uma das características fundamentais dos anjos é não receber anjos de Deus. Uma das características fundamentais deles é o quê? Não receber adoração. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, então, podemos ver o desenvolvimento do ministério desses seres celestiais no Éden, na história do povo de Israel e na história da igreja do primeiro século. Por serem criaturas especiais, dotadas de um poder sobrenatural, estamos na introdução, conferidos pelo próprio Deus, quando os criou muitos antes dos seres humanos, foram constituídos como ministros de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme nós lemos página 2. Ok, show de bola, pastor. Então veja, uma das funções cruciais, eles estão constituídos como ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Estão a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não obstante, apesar de todas as prerrogativas a eles conferidas pela palavra de Deus, ao contrário do que muitos pensam, cadê o muitos pensam? Ao contrário do que muitos pensam, os anjos são apenas seres criados e, portanto, não possuem os atributos da divindade. Por isso, eles não são dignos de receberem o quê? Adoração, porque neles não há o atributo da divindade. E os anjos que são realmente de Deus, eles têm essa consciência de que não são dignos de adoração. Eles estão sujeitos ao governo divino e o importante papel que eles têm desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores de referência especial e de um estudo específico, pois nas Escrituras sua existência é sempre considerada matéria pacífica, né? Ou seja, necessária, também poderíamos incluir ali. Então não tem como fazermos um curso de teologia e não estudarmos o quê? Os anjos. Então quando eu falo de angelologia, facilmente a gente identifica, já que a gente está acostumado e habituado com o termo logia, que quer dizer o quê? O que quer dizer o termo logia? Não, faz isso não, gente. Já falei isso aqui 10.000 vezes. Escatologia, soteriologia, amatiologia. Né? O que é logia? É estudo, gente. Santo sono? Logia é estudo. O que muda é o quê? O que vem antes. Esse termo antes, esse sufixo, né? Na verdade, prefixo. O sufixo é o logia. O prefixo é o que vem antes. O prefixo o quê? Só muda o prefixo. Angelo. Ou angiolo, né? Estudo dos anjos, né? Aí tem a demonologia, e dentro desse estudo dos anjos, da doutrina dos anjos, tem também, a gente vai falar aqui, a satanologia, né? Que é um estudo específico em relação a quem? A Satanás, que é o chefe dos anjos caído. Vamos definir o termo. Para o estudo de determinado tema, deve-se iniciar pela análise de sua denominação. Eu aconselho os irmãos, quando você pegar a apostila e você achar algum termo que chama a tua atenção, eu faço isso, sublinha, mas sublinha mesmo, para que você não esqueça aquilo que foi falado. Para o estudo de determinado tema, como esse que nós estamos, deve-se iniciar pela análise de sua denominação, ou seja, a forma como esse termo é falado. Que termo é esse? Que vai poder ajudar-nos a compreender naquilo que se pretende estudar. Seguiremos a orientação do maior orador romano, Marco Túlio Cícero, que disse: quando se quer pôr ordem e método numa discussão, preciso dar início definido à coisa de que se debate, para se ter dela uma ideia clara e precisa. E isso vale para tudo. Tudo que a gente for defender, tudo que a gente for estudar, é bom a gente procurar entender a definição daquele termo. O que quer dizer aquele termo? O que quer dizer aquela palavra? De vez em quando a gente se encontra aí no dia a dia, nos estudos e nas pregações da vida, alguns termos que a gente não conhece, porém também não procura saber qual é. Qual o termo? Tem gente que diz que o dicionário é o pai dos burros, mas eu diria exatamente o contrário. O dicionário é o pai dos inteligentes. Porque quem procura um dicionário para saber o significado de uma palavra não é burro, é o quê? É inteligente. No Brasil tudo é o contrário, né?
Então, se você procura o dicionário, é porque você é burro, porque você não sabe. Não, quem procura o dicionário é porque quer saber o que é. Mas no Brasil, sabe como é que é. Bom, então assim nós iniciaremos esse nosso estudo. De início, pedimos licença aqui para diverti-lo que no transcurso de nosso estudo molestaremos frequentemente seus ouvidos com graeco largos, como diriam os filósofos. O vocábulo anjo, tal qual aparece nas versões correntes, vem de uma raiz hebraica, que é o malak. No grego da versão dos 70, ou famosa Septuaginta, os eruditos traduziram malak por aiel, ou ângelos. Ambos os termos significam mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, o anjo, o mensageiro de Deus. Por isso que muitas das vezes, até mesmo os pastores são identificados como o quê? Como anjo. A gente vai lá na epístola, nós vamos lá no livro de Apocalipse, a gente encontra lá a carta ao anjo da igreja de Éfeso, carta ao anjo da igreja de Esmirna. Quem é esse anjo? É o pastor daquela igreja, o anjo líder daquela igreja, né? O responsável espiritual, administrador espiritual daquela igreja. Em Marcos 1:2, por exemplo, o termo ángelos é atribuído a João Batista. Eis que eu envio o meu anjo, ángelos, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Enquanto malak é usado na profecia correspondente em Malaquias capítulo 3, versículo 1, fazendo referência a quem? A João Batista, que foi um anjo de quem? De Deus, não no sentido literal de anjo, né? No sentido ser celestial, mas no sentido de ser um mensageiro de Deus. Então é como se cada um de nós que nos posicionamos como mensageiros, embaixadores, alguém que é enviado por Deus, um mensageiro de Deus, pode também ser definido, de certa forma, como um anjo de Deus, né? Davi, por exemplo, foi identificado como o quê? Como anjo. Eu vejo Davi como anjo de Deus. Davi foi chamado por um rei. Davi é um anjo de Deus. Abimeleque, se eu não me engano, chamou Davi de anjo de Deus. Assim, pelo contexto, é que será possível determinar se o mensageiro, ou seja, anjo em questão, é humano ou angelical. É o contexto que vai determinar isso, né? Como seres espirituais, estão divididos em duas classes: anjos santos bons e anjos caídos maus. Mas todos são anjos, não é? Todos inicialmente eram anjos ou são anjos. E aí, irmãos, a gente entra numa controvérsia interessante, que alguém pode dizer que os demônios não existem. Mas se eu disser que os demônios não existem, eu estou dizendo que os anjos não existem. Porque se existem demônios, então é porque porque existem anjos, não é? Então, calma aí, existe demônio? Então é porque existe anjo. Porque se não existissem anjos, também não existiriam demônios. Porque quem é demônio hoje, antes era anjo. Então não dá para negar isso, né? Os anjos santos são mensageiros de Deus que, por opção própria, permanecem em seu estado original, submissos à vontade de Deus. E é interessante, gente, essa questão de opção própria. Opção própria. Veja que até em relação aos anjos, existe a questão, a ideia, que não está citada biblicamente, o livre-arbítrio. Você não encontra esse termo literal na Bíblia. Mas até entre os anjos há o quê? Essa liberdade de vontade, de querer, de decidir. Houve anjos que decidiram juntar-se a Lúcifer na rebeldia contra quem? Contra Deus. E houve batalha no céu, conforme está lá em Apocalipse 12. Então eles têm liberdade para decidir o que eles querem fazer. Eles não estão ali, não, os anjos, eles são servos de Deus e ministros acerca daqueles que hão de herdar a salvação, porque eles são obrigados a isso. Não, é porque independentes eles têm a independência para decidir fazer essa obra, para fazer esse ministério, para cumprir essa decisão. Então, se até os anjos têm liberdade para fazer a sua decisão, a sua opção, que dirá quem? Que dirá nós. Né? Nós temos essa liberdade. Bom, enquanto os anjos decaídos, ao contrário, são os que se rebelaram, tiveram liberdade para isso, conforme nós encontramos lá em Judas 6, Apocalipse 12, 3 a 4, tornando-se servos de Satanás, o Deus deste século, conforme 2 Coríntios 4, 4, lembrando que Satanás era o que também? Era um anjo, era um querubim, e a palavra fala que ele era o querubim ungido, querubim ungido. E ali, irmãos, vamos passar aqui, depois a gente volta e comenta um pouquinho essa questão da verificação de aprendizagem. Talvez, eu acredito, quero crer, que essa verificação de aprendizagem entre vocês vai dar mais resultado do que as provas finais que a gente faz, né? Porque as provas finais eu sei que tem aluno aí que está me devendo até hoje.
Tem aluno aí que até hoje não entregou, gente. Não é? O que você aprendeu? Qual foi a última aula que nós demos? Seitas e heresias. O que você aprendeu ali? Não é? A escatologia, a martiologia e soteriologia. Cadê até hoje, gente? Vocês têm que ter esse negócio. Vou falar uma coisa para vocês aqui, do fundo do coração, e tomando por base a minha experiência. O pastor Luiz sabe disso. Por favor, irmãos, não estou falando isso, não tenho essa pretensão jamais, tá? Mas eu fui levado, convencido, ou seja, segui um caminho que me levou a fazer o seminário da nossa denominação, um seminário denominacional. Mas talvez eu não tenha que fazer os 4 anos, até porque eu tenho um diploma de bacharel, então vai ser feita ali uma convalidação, então não vai ter necessidade de eu estudar de novo as doutrinas da teologia sistemática, não vai ter essa necessidade. Então eu estou lutando e orando por essa aprovação lá do meu certificado. Então o que acontece? Eu não vou ter que passar de novo por aquilo. Só que aí, mesmo assim, por exemplo, fiz a primeira matéria, estou fazendo a segunda agora. Irmãos, é uma pancada de vídeo, irmãos. É uma pancada de vídeo. É um monte de coisa para ler. Tem um monte de aulas gravadas que eles mandam, já que eu faço online, EAD. Então, são um monte de aulas. E você tem que fazer, igual aqui na psicanálise, você tem trabalhos, manuscritos. E, irmãos, são 15 páginas, 20 páginas que o pessoal pede. No mínimo. Aí a gente dá um questionário com 10, 15 perguntinhas. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Bom, vamos falar da origem dos anjos? Entrando nesse segundo tópico da nossa temática, a doutrina dos anjos. A minha meta, irmãos, é ir até aqui no segundo nosso... Eu gostei muito dessa apostila, que ela está bem organizada, bem aqui na frente. Né? Se Deus permitir, nós vamos até o quarto tópico, ok? Se Deus permitir, e nós também. Vamos lá. A origem dos anjos. Diferentemente de Deus, os anjos são seres criados por Ele antes da criação do universo. Qual é a diferença de Deus nesse sentido? Por que está escrito ali diferente de Deus? Os anjos são seres criados. Por que eles são diferentes de Deus nesse sentido? Isso é uma criação? Sim. E Deus? Criador. Ou seja, o ser não criado. Deus, criado. O ser que subsiste. Então Deus não foi não. criado. Né? Sempre existiu. Exatamente. É eternidade, né? Pela eternidade. Diferente de Deus, os anjos são seres criados por Ele antes da criação do universo. Ou seja, Deus não foi criado, mas criou os anjos. E, portanto, foram testemunhas da criação do mundo. São chamados de Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus. Mas nem por isso estão sem faltas. Ou melhor, não é, a frase ali pode não ter dado o sentido exato do que quer dizer. O que quer dizer é o seguinte: eles são filhos de Deus, mas nem por isso quer dizer que eles não podem falhar. Apesar de serem filhos de Deus, os anjos de criação de Deus, eles têm a liberdade, como que já falamos, a questão do livre-arbítrio, de quê? De errar, de falhar, não é? De pecar. Não existem desde a eternidade, não é? Como alguém pode pensar. Como explicitamente declara as Escrituras, Tu és, Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Lembrando, irmãos, que antes de dar essa aula aqui para vocês, eu vou falar como testemunho, eu li tudo isso aqui, tá? Eu tirei um tempo para poder ler e dar uma meditada, uma refletida, apesar de já ter um certo conhecimento desse assunto, mas eu fiz questão de dar uma lida. Então, não existe desde a eternidade, como explicitamente declara as Escrituras. Tu só és, Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos. Todos esses versículos que estão sendo citados aqui, eles mostram o quê? Que esses seres não foram criados à toa. Eles foram criados para um objetivo, e foram criados. Os anjos foram criados. Deus os criou. Né? E nessas citações que estão aí nesse parágrafo, mostra-se também para que eles foram criados. Né? Então aqui é uma certa dica em relação ao propósito desses anjos. Os anjos estão de fato, no finalzinho do parágrafo aí, os anjos estão de fato entre as coisas invisíveis que Deus criou para servi-lo. E a bênção tremenda desse aspecto é que Deus não só criou os anjos para servi-los, mas Deus também criou os anjos para servir a igreja. Deus criou os anjos para servir a cada um de nós, cristãos. Deus criou os anjos
para nos servirem, né? Para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Então alguém pode perguntar, pastor, mas para que existem os anjos? Para criarem a quem? Para adorarem a quem? A Deus. Para servirem a quem? A Deus, mas também àqueles que são de Deus. Então nós temos, quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, o que o diabo falou para Jesus? Você lembra? Uma das tentações, que o diabo pegou Jesus, colocou Jesus lá no pináculo do templo e disse o quê? Lança-te daqui abaixo. Cansou dessas perguntas. Mas na parte do pináculo do templo, o que o Satanás falou? Que você pode dar ordem Aos seus anjos. né? Os anjos, dás ordem, os anjos a teu respeito para te guardarem, para que teus pés não tropecem. Mas Jesus disse o quê? Qual foi a resposta ao exercício aí, tá vendo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus tinha consciência de que sim, ele tinha poder para dar ordens a quem? Aos anjos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, quando Jesus é surpreendido lá no Getsêmani, Pedro puxa da espada, o que Jesus fala para Pedro? Não poderia eu rogar ao Pai? E ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender? 12 legiões. Cada legião cabe, uma legião, no caso comparado ali com as legiões romanas, são 6.000 homens. Então, uma legião, 6.000. Jesus falou que Deus, se ele rogasse ao Pai, Deus enviaria 12 legiões. Faz as contas, 12 vezes 6. Faz a conta rápida. 12 vezes 6 dá quanto? Você tem ideia de quantos anjos? Vamos lá, quanto deu? 12 vezes 6? 12 vezes 6? 720 mil anjos. Não é isso? 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 7. Com 1 que subiu? Não. 6 vezes 2? Misericórdia. Olha a cabeça. 6 vezes 2, 12. Ficou 2. Foi 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. 72. Pastor André estava certo. Então veja, 720 mil anjos. Ou melhor, é isso mesmo, 720 mil anjos. 12 milímetros de anjos. Você está entendendo? 10 seriam 600 mil. Mas veja quantos anjos. Então veja a quantidade que tem. E Jesus entendia que eles estavam à sua disposição. Mas naquele momento ali sendo tentado por Satanás, Jesus não ousou, não teve por usurpação ser igual a Deus, como a gente conhece que essa palavra existe lá, né? Então os anjos estão de fato entre as coisas invisíveis que Deus criou para servi-lo. A Bíblia não nos informa o momento exato em que os anjos foram criados, em qual dia da eternidade, né, Deus parou para criar quem? Os anjos. Deus, a gente sabe os momentos em que foram criados os céus e a terra e os elementos da natureza e até mesmo o homem, o ser humano. Mas dado o momento exato em que os anjos foram criados, a gente não tem essa informação na Bíblia. No entanto, de acordo com Jó 38, 4, 7, podemos depreender que isso se deu antes da criação do universo. Quem pode ler em voz alta aí? Vamos lá exercitar um pouco. Jó, capítulo 38, versículos 4 e 7, palavras de Eliú. Não, palavras do Senhor mesmo. Eliú é antes. Eliú começa a falar no 33, no 34, no 35 e no 36. E até o 37. No 38 já é Deus falando. Jó 38, versículos 4 ao 7. Pode ler, quem achou? Em voz alta, para todo mundo que está nos ouvindo no YouTube também ouvir. 38. 4 ou 7. Fica à vontade. Ou 7. Primeiro que achar, é para você brigar. Jó 38, 4 ou 7. Rapaz, vocês estão muito devagar, hein? Acho que a camisa está pesando, essa camisa do flanelho aí. 38, do 4. Ao 7. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faça-mo fazer, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundados as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alma juntas alegremente cantaram,
e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, onde estavas, né? Ou seja, antes das coisas serem criadas, já existiam as estrelas da alva. Essas estrelas da alva fazem menção a quem? Os anjos. Aos anjos, né? As estrelas da alva. Vocês já ouviram algum pregador ministrando sobre anjo? Já ouviu o pastor André? Já pregou alguma vez? Não. Hoje eu quero falar sobre os anjos. Nunca. São assuntos interessantes, né, que às vezes ficam fora dos púlpitos. Eu também não me lembro se eu já preguei sobre os anjos. Agora, infelizmente, né, pela doutrina que eu segui na outra denominação, já preguei sobre o devorador, cortador, migrador, destruidor, várias vezes, né? Mas sobre os anjos, de fato, nesse sentido, infelizmente, nunca tinha pregado. Bom, a Bíblia nos informa, não informa no momento que eles foram criados, porém, podemos depreender, com base em Jó 38, 4 ao 7, que isso aconteceu antes da criação do universo. Essas criaturas angelicais são mencionadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Bom, conforme a concordância bíblica exaustiva no Antigo Testamento, eles são mencionados textualmente por 109 vezes, lembra que a gente falou? Eu falei 108, né? E sempre em missões específicas. No Antigo Testamento havia sempre uma missão específica para os anjos, e todas essas passagens mostram esses anjos atuando em algumas dessas missões específicas. Então a gente vai ver nessas passagens anjos aparecendo, por exemplo, ali com Abraão, nos carvalhais de Manre, onde aparecem aqueles 3 anjos, Gênesis 18. Nós vamos ver os anjos aparecendo em Juízes para Gideão, ali no carvalhal de Ofra, né, onde Gideão acende o cabrito. Se bem que ali há uma questão de não ser apenas um anjo. Isso que eu falar agora. O anjo do Senhor, né? E esse anjo do Senhor tem uma nomenclatura diferenciada, a gente já fala sobre ele. Não seria Deus se apresentando como anjo? Não seria Deus se apresentando como anjo? Sim, seria Deus se apresentando como anjo, mas como isso? Não é Deus, Pai. Seria a ação do próprio, a entidade, assim, esse nome, essa palavra fica pesada nesse sentido, mas seria a presença do próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento, se manifestando como o anjo do Senhor. Lembrando que esse anjo do Senhor, e diferente dos outros anjos do Senhor com letra minúscula, esse anjo ele recebia adoração. Essa é uma grande questão, uma grande discussão interessante que tem sobre os anjos é essa. Porque o anjo do Senhor ele recebia adoração. Ele não se negava a receber adoração. Por exemplo, por Gideão. Esse anjo com letra maiúscula, ele recebeu adoração. Mas os anjos normalmente não recebem. Se esse anjo do Senhor não fosse de fato uma divindade, ou seja, a gente chama de cristofania, não é? Uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, ele não teria recebido essa adoração. Então há essa diferença. Josué, o anjo do Senhor fala para Josué: tira as alparcas dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Então quer dizer, não é um anjo normal, é um anjo do Senhor no sentido de Cristo. Muitos creem nesse entendimento. E é interessante isso. No Novo Testamento, essas criaturas são mencionadas servindo aos santos por 175 vezes, irmãos. 51 vezes nos sinóticos. O que são os sinóticos? Os evangelhos sinóticos. Vamos lá, turma da teologia. O que são os evangelhos sinóticos? Quando falamos de evangelhos sinóticos, falamos de quê? Menos um. Então, dê a dica. Menos um. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos. Ou, calma aí, agora eu me confundi entre Lucas e João. Sinóticos. Mateus, Marcos e João. Porque esses viram. Lucas não viu. O Evangelho de Lucas foi o quê? Um livro de história. Ele foi um historiador, ele investigou. Ele não contemplou, ele não viu as coisas que aconteceram. Agora, Mateus, Marcos e João foram o quê? Discípulos de quem? De Jesus. Eles contemplaram, eles viram aquilo que Jesus estava fazendo. Então, nos evangelhos sinóticos, esse que a gente citou, Mateus, Marcos e João, são citados 51 vezes. Em Atos dos Apóstolos, são citados 21 vezes. E 67 no livro de Apocalipse. Né? Emprega-se com respeito a homens apenas 6 vezes. Em Lucas, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas e ao citar em Malaquias 3:1. Convém que o aluno, nós aqui, né, somos alunos também, mesmo quem ensina, a gente está no processo de aprendizado, convém que o aluno examine minuciosamente cada texto, gente.
e cada contexto onde a palavra está presente. Irmãos, a riqueza do estudo é igual aqui, eu e o André estamos nessa vibe aí, da psicanálise, e a gente sabe o quanto é importante o que a gente faz pós-aula e pré-aula. Não seja um aluno só de aula, seja um aluno pré-aula e pós-aula. O que é o aluno pré-aula e o aluno pós-aula? O aluno pré-aula, ele lê alguma coisa que tem a ver com o quê? Hoje o tema vai ser sobre os anjos. O que eu sei sobre esse assunto? O pré-aula. Ele faz o pré-aula. Só que ele vem na aula e ouve. O que ele faz depois? Um pós-aula. O que é um pós-aula? Escreva alguma coisa sobre a aula. Faça um blog. Quer um conselho? Faça um blog. Eu tenho uma penca de blog no WordPress, de graça. Vai lá, pega um tema. Talvez você goste, vou te sugerir aqui um tema. Mensagem de fé. Minhas reflexões da aula da teologia. Minhas reflexões teológicas. Faz um blog. E vai lá e escreve. Nem que você escreva 5 linhas, irmãos, isso é bacana. Vai lá e posta. Manda para os seus amigos. Olha o que eu aprendi sobre os anjos. Faz um textinho. O que você aprendeu sobre os anjos? Manda para mim. Eu vou gostar de ler o que você aprendeu. E vou saber que, de alguma forma, foi útil o que você aprendeu comigo aqui na aula. Então faz um blog, né? Grava um vídeo pro Kawaii. O pessoal posta tanta besteira, tanta pornografia, teologia errada. Tá lá o povo lá que fala que Jesus já voltou postando vídeo direto. E eu estou lá postando meus vídeos também. Fiz um perfil no Instagram chamado Escatonews, onde ali fico falando só de escatologia, que é uma paixão particular. Boto lá, todo dia eu posto, todo dia não, né? Sempre que posto, estou postando alguma coisa relacionada a isso. Depois você pega lá, segue lá o perfil, Escatonews. A gente posta coisas relacionadas à escatologia. Tá lá no Kawaii também, tô lá no Kawaii, tá lá. Tem um canal no YouTube, Batalhando pela Fé. Segue lá meu canal. Irmãos, compartilhe o que você está aprendendo. Sobre psicanálise, pastor André, eu fiz um blog. Sabe qual é o nome do blog? aprendendopsicanalise.wordpress.com. Então tudo que eu pego de reflexão, tudo que eu aprendo na psicanálise, eu vou lá, faço a minha reflexão e deixo lá. Irmão, todos nós, você pode fazer isso, irmão. Nós somos uma caixa de sabedoria. A gente aprende para quê? Para internalizar? Não, você tem que aprender para expor, para dar para outros. Tem gente que não vai ser alcançado pela minha pregação, pelo meu ensino aqui na sala de aula, mas vai ser alcançado pelo que você produzir, através daquilo que você aprendeu. Então, transmita, dê. E detalhe, irmãos, a palavra fala que nós temos que ser, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é como um rio de água viva que salta para a vida eterna. É um rio, é um fluir constante. E quanto mais a gente se dá, mais a gente disponibiliza o que a gente tem, o que a gente aprende, mais útil e mais fluir vai ter onde? Através da nossa vida. Você está entendendo? Então se deixa fluir. Irmão, eu deixo fluir. Eu dou aula no domingo de manhã na escola bíblica, onde eu estava dando aula em 2 línguas, português e espanhol. Né? Eu estava lá no culto ontem, eu estou aqui hoje, e daí, irmão, o pastor André está aí fazendo a mesma coisa. Irmãos, distribua o que você está recebendo. Dê, não fica só para você. Os anjos são numerosos. No último livro das Escrituras Sagradas, o Apocalipse de João, existem apenas 3 capítulos, 4, 6 e 13, onde o vocábulo está ausente. Né? Apenas 4, 6 e 13 de Apocalipse, a palavra anjo não aparece. Mas nesses capítulos, aí, se eu não me engano, apesar de não aparecer anjos, aparecem outros seres celestiais. Por exemplo, os 24 anciãos, o Cordeiro, aparece no 4. Né? No 6 aparece também descrições em relação a seres espirituais, as almas ficando debaixo do altar. Né? No capítulo 13 também fala alguma coisa, mas ainda que não cite os anjos, porque existem outros seres celestiais. Bom, na região celestial, o número angelical é elevado a um grau supremo, gente. A Bíblia é categórica ao afirmar que existem milhões de milhões e milhares de anjos. É muita coisa. E vale lembrar que uma terça parte desses anjos, olha só, a terça parte, olha a nossa vitória. Olha a nossa vitória, pastor André. Apocalipse 12, a nossa vitória. A vitória da igreja está garantida. A terça parte. Vamos fazer o seguinte? O que é a terça parte? O que significa? Vamos relembrar as aulas de matemática. Vamos pensar na totalidade dos anjos em 3 partes. Dessas 3 partes, quantas se revelaram? Quantas se revelaram? A terça parte. O que é a terça parte aqui? É 1, é 2 ou é 3? 3, né? Não, gente. A terça parte
É esse ou esse? Ou esses dois? É esses dois? Ou é todos esses? O que é a terça parte? Lembra as aulas da matemática? Eu vou ter que ser professor de matemática também? Então vamos lá. A terça parte, irmãos, é isso aqui, ó. Do total, a terça parte se rebelou. Sobrou quantos para Deus? 2 partes. Então, a favor de Deus, a serviço do reino de Deus e daqueles que hão de herdar a salvação, Deus tem quantas partes? 2 partes. Lúcifer tem quanto com ele? 1 parte, gente. Mas olha só o que o Lúcifer consegue fazer na Terra com apenas 1 parte dos seres angelicais. Que muitos pastores, talvez por falta de conhecimento, como eu também já fui um dia, declaram e denominam por certos nomes, né? Como, por exemplo, hoje tem até que ter cuidado para falar esses nomes, né? Porque não estamos falando aqui no sentido pejorativo, mas quando se fala para alguns pastores, Maria Mulambo, Chucaveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, né? Dentre outros nomes que tem, né? Do culto de matriz africana, que a gente muitas vezes identifica como o quê? Como espíritos malignos, mas calma aí, você parou para pensar que todos os pastores são sempre os mesmos nomes? Quantas vezes a pombagira é citada dentro de uma igreja? Só que a pombagira é uma entidade do culto africano, de matriz africana. Está lá no Umbanda, está no Candomblé. E só existe espíritos de prostituição, tudo ele é pombagira. Se a terça parte de demônios, então o pastor está ali, sai pombagira. Irmão, mas foi a terça parte de demônios. Todo demônio que se manifesta numa igreja é pombagira? É Tranca-Rua? É Zé Pilintra? Então as pessoas... E se esses nomes estão, como é que fala? Ligados a quê? A demônios, eles estão ligados a anjos caídos. Mas foi a terça parte. Então imagina, se para a gente fazer uma reunião para libertar alguém, a gente tiver que citar o nome de todos os demônios, então nós vamos ter que saber o nome de cada anjo que se rebelou juntamente com quem? Com Lúcifer. Tem como fazer isso? Não tem, irmãos. Não tem, porque é a terça parte. Quantos são a quantidade de anjos? Milhões de milhões e milhares de milhares. É muita coisa. Então não tem como você, para se libertar uma pessoa, ter que citar o nome de todos esses demônios. Ou de todas essas entidades, ou de todos esses seres aí, que em alguns cantos são até mesmo cultuados, né? Eles foram descritos em multidões que ultrapassam a nossa imaginação. Mas chegasse a Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, Hebreus 12, 22. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, Jesus falou, né? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, quanto dá? 720 mil anjos, Mateus 26, 53. Continuando, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Milhões de milhares de milhares, proclamando em grande voz. Quando fala assim, pastor, é uma legião de demônios. Está falando de quantos? 6 mil. 6 mil. Então, naquele gadareno, quantos tinha? Uma legião de demônios. Na verdade, se não me engano, não fala de uma legião, né? Não, o demônio, o espírito, né, que estava ali, o espírito, o correto é a gente falar espírito, né? O espírito que estava ali se identificou como? Meu nome é Legião. Legião não é porque era um só. Era um grupo de 6 mil demônios que estavam dentro daquele ser humano, dentro daquela pobre alma sofredora. Né? Então, legião não é o nome de apenas um espírito, é o nome de um conjunto de espíritos, de um grupo de espíritos. Aí o camarada fica lá, sai legião, mas calma aí, quantas legiões de demônios existem? Então a gente tem que ter cuidado com essas identificações. Por isso que hoje, se não me engano, até processo você ficar em cima do altar de uma igreja evangélica denominando esses seres, falando assim porque você está ofendendo a religião de alguém. Hoje é ofensa, não é? Bom, existem ainda outras citações semelhantes, com outros apelativos que exprimem o mesmo sentido, a saber, anjos destruidores, o destruidor, portadores de morte, ou da morte, arcanjo, varões, homens, intérpretes, continuando aqui, intérpretes, ministros, espíritos, ventos, mancebos, estrelas, filhos de quem? De Deus. Então todas essas também podem ser nomenclaturas em relação a quem? Aos anjos. Então do que nós falamos aí?
nesse momento, nós falamos sobre a origem dos anjos. Então, falamos também sobre a quantidade de anjos. E agora nós vamos falar sobre a natureza dos anjos. Qual é a natureza dos anjos? Como é que a gente sabe como é a nossa natureza, né? Mas é a dos anjos. Qual é? Do que eles se compõem? Não é? Existem questões, né? Por exemplo, anjos se casam? Uma pergunta. Anjos têm sexo? Anjos interferem nas relações humanas? E aí? Anjos interferem nas relações humanas, pastor André? Os anjos interferem na relação humana entre uma pessoa e outra? Se for ordenado, acho que sim, né, pastor? Se for ordenado, ou se for permitido. Se for permitido ou ordenado por quem? Por Deus. Por Deus, sim. Ele interferirá. Porque, por exemplo, os mesmos anjos que foram até Ló foram a Abraão. Ou o contrário. Os anjos que falaram com Abraão foram até Ló. Foi primeiro com Abraão, depois foi Ló. Porque os anjos intercederam. Aliás, Abraão intercedeu para que não fosse destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele intercedeu junto a quem? Aqueles anjos. Eles intercederam. Eu não sei se, eu não lembro agora exatamente se Abraão estava falando exatamente com Deus, mas foi depois da visita que Abraão recebeu nos cavaleiros de Manre, desses seres celestiais, que eram 3. Alguns dizem que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eram anjos. E acredita-se que esses mesmos que visitaram Abraão, no mesmo período, eles foram visitar a quem? A Ló, porque já havia sido decretado por Deus a ordem para a destruição de quem? De Sodoma e Gomorra. Da onde se tira a ideia pré-tribulacionista também. Eu acredito nisso. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família foram retirados pelos anjos. Acredito nisso piamente como uma forma da manifestação do arrebatamento pré-tribulacional. Sei que não estamos falando de escatologia, mas por que Deus não destruiu logo, né, enquanto Ló estava lá? Deus primeiro tirou o justo Ló, para depois fazer a destruição. Deus enviou o anjo. Para mim, pessoalmente, particularmente, é uma referência ao arrebatamento da igreja. Creio que vai haver essa ação também de anjos para isso. Bom, para saber a natureza dos anjos, sobre a natureza dos anjos, só podemos recorrer às Escrituras Sagradas, pois são elas que nos trazem a verdade sobre Deus e suas criaturas. E o que nós podemos falar sobre a natureza dos anjos? Primeiro, gente, eles são incorpóreos. O que é isso? Eles são incorpóreos, ou seja, eles não têm uma limitação física. Eles não têm limitação física. A gente não precisa aqui espiritualizar, estamos numa aula e tal, estudando, mas eu não tenho dificuldade para acreditar, irmãos, que, por exemplo, nesse exato momento, existem anjos de Deus. Eu gosto daquela canção, né? Dos padres cantam, mas na verdade essa música é evangélica, a origem dela, né? Tem anjos girando nesse lugar, em todas as direções. Para mim é uma descrição quase que exata, né, do que de fato acontece. Estamos entre anjos, estamos num lugar de trânsito, vamos dizer assim, né? Eu creio nisso. Eles são incorpóreos. Em várias passagens das Escrituras, os anjos são descritos como espíritos. Faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, conforme diz em Hebreus 1,14, onde a gente já leu no início? Bom, em Lucas 24, 37 ao 39, Jesus disse: "O espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho." Disse, diante dessa declaração do mestre da Galiléia, percebe-se que os anjos são destituídos de corpos físicos, apesar de serem espíritos, ou seja, não possuírem um corpo físico. Mas aí tem um grande detalhe. Qual o detalhe? Eles são capazes de assumir uma aparência humana. Então eles são anjos despidos, vamos dizer assim, desprovidos de corpo físico, mas de acordo com a prévia determinação de quem? De Deus, eles podem assumir forma humana para cumprir um propósito, para cumprir uma missão a favor de alguém que há de herdar a salvação. E eu ousaria dizer, porque quando a gente fala de a favor de alguém que há de herdar a salvação, a gente pensa só nos cristãos, a gente pensa só em quem é evangélico, a gente pensa só em quem é crente. Mas venhamos e convenhamos, irmãos, eu posso dar testemunho disso, e acredito que você também, de que mesmo antes de sermos cristãos,
Irmãos, eu posso testemunhar que eu recebi livramento e que só pode ter sido ação de anjo de Deus. Eu creio nisso. E eu até em vida de outras pessoas. Uma vez, eu estava na Ilha do Governador na época, eu estava pastoreando, eu era auxiliar de pastor na ilha, era pastor adjunto, e ali eu vi, estava vindo com a minha esposa, e um rapaz na rua, onde entrava ônibus, e um rapaz atravessou a rua. Ele estava com fone, vindo de academia, com mochila nas costas, um fone grandão nos ouvidos, aquele Walkman, um Discman pendurado, que na época era aquilo, e ele atravessou a rua. Mas na hora que ele atravessou a rua, o ônibus deu uma freada em cima dele, violenta, e aquele rapaz sequer percebeu o que aconteceu. Ele não esboçou reação nenhuma, ele simplesmente continuou andando. E teve uma outra vez que comigo mesmo, acredito que você também pode dar algum tipo de testemunho assim, eu estava em Niterói, ali quase em frente às Barcas, eu ia atravessar a rua, estava parado, opa, já vamos lá. E a gente ia atravessar, irmãos, não fui eu tenho certeza que foi uma obra de Deus na vida daquela pessoa que estava do meu lado. Porque eu estava parado. E o trânsito fluindo ali em Niterói, em frente das Barcas, e o carro passando voado. O rapaz veio do meu lado, ele ia direto. Mas na hora que ele ia, eu estava olhando para frente, não tinha como eu ver quem estava vindo do meu lado. Não tinha como. Mas quando aquele rapaz ia atravessar, eu segurei a mão dele e puxei para trás. Mas ele ia de cara. Ele ia ser atropelado e ia morrer. Mas como foi aquilo? Eu não vi, eu não tenho hora atrás da cabeça para poder ver. Não tinha como saber o que ia acontecer. Então, posso acreditar que um tipo de livramento desse pode ser uma ação de anjo de Deus, né? Que Deus usa aí a nossa vida para livrar. Não só quando nós já estamos na igreja ou já somos convencionalmente cristãos, mas até mesmo antes, né, de estarmos na presença de Deus. Creio que existe misericórdia de Deus para isso, né? Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada Ló estava sentado. Quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Veja que houve da parte de Ló uma sensibilidade para reconhecer que aquele ser que estava ali, aqueles 2 seres, eram anjos. Houve em Ló essa sensibilidade. Como é que Ló teve isso? Por isso que Ló é considerado justo. Apesar dele ter errado na sua escolha, ter ido lá para Sodoma, veja que a gente aprende aqui uma coisa tremenda, né? Até nas escolhas erradas que nós fazemos, existe um propósito de quem? De Deus. Enquanto Abraão ficou ali, foi para a direita, Ló foi para a esquerda, ou o contrário, não me lembro exatamente agora, mas Ló foi para lá, para as planícies verdinhas da campina ali, né, de Sodoma e Gomorra, como diz a palavra. Ele foi guiado pela vista, mas olha o resultado que isso deu. Ló acabou se tornando, um herói da fé, é chamado de justo, foi salvo, né, apesar das consequências que ele sofreu. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-lo, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Existem muitas questões relacionadas a isso, na questão do anjo destruidor. Por exemplo, quando a gente fala, eu gosto de citar isso, quando a gente fala, eu já fiz pessoas chorarem, né, pregando essa doutrina dessa forma pejorativa, vamos dizer assim, até desrespeitosa com a fé das pessoas. Mas tem muita gente que fala de anjo destruidor, devorador, cortador, migrador, que são anjos ministradores da justiça de quem? De Deus. Assim como aquele anjo estava operando a justiça de quem? De Deus, pela falha de Davi, que preferiu confiar na quantidade de homens que ele tinha do que na providência divina de quem? Na providência de quem? De Deus. E Deus envia o castigo. Envia quem? Um anjo destruidor, com essa função de destruir. Então cremos que há anjos que estão prestando um serviço de destruição. Agora, quando o migrador, o destruidor, o devorador e o cortador são seres citados que podemos crer que são sim anjos, não acredito que são demônios, e se fossem demônios não deixariam de ser anjos, porém caídos, né? De uma forma ou de outra estariam executando a justiça de quem? De Deus. Porém há argumentações de que Deus não enviaria anjos retos ou em retidão para exercer, demônios para exercer justiça. Uma vez que a gente, quando é assaltado, alguém diz assim, não vai procurar um ladrão para poder resolver seu problema, vai procurar a polícia. Isso é uma forma natural da gente entender essa questão, né? Bom, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus
para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: desponte, vai para o lado sul no caminho. Então tem várias questões aqui, várias definições, várias passagens, né, que citam as ações de quem? De anjos. E essa daqui é interessante. Naquela situação da libertação de Pedro, onde? Da prisão, Pedro estava preso, não é? E eis que veio ali um anjo do Senhor, e veja que aqui, é interessante, anjo do Senhor não aparece com letra maiúscula, aparece com letra minúscula, né? Então não é anjo do Senhor no sentido que era no Antigo Testamento, é um anjo do Senhor, ou seja, um servo de quem? De Deus, operando uma missão em favor de um servo do Senhor, de alguém que herdaria salvação, no caso Pedro. E ali estava aquele anjo, despertando Pedro para libertá-lo daquela prisão. Anjos em missão, né? A gente vê aí nessas passagens. Bom, outras características dos anjos, página 6, ok? Página 6. Outra característica dos anjos é que aparecem e desaparecem à vontade. E movimentam-se com uma rapidez inconcebível. Vamos terminar isso aqui? Deixa eu ver aqui. Segura um pouquinho, meu pastor. Outra característica dos anjos é que aparecem e desaparecem à vontade e movimentam-se com uma rapidez inconcebível. São imortais, poderosos, possuidores de grande inteligência e sabedoria. Apesar de os anjos serem descritos na Bíblia, pelo sexo masculino, a passagem de Mateus 22:30 deixa claro que eles são o quê? Assexuados, porque eles não se casam e nem se dão em casamento, não é? Isto é, não possuem sexo. Não são de modo algum onipresentes. Isso é um atributo pertencente somente a quem? Deus. A Deus. Todavia podem estar presentes no tempo e no espaço bem confinado, como revela o texto. Ou seja, a velocidade a qual esses seres se movimentam, pode-se dizer que é alguma coisa a nível de velocidade da luz. Não é? É uma coisa muito rápida. Eles não são onipresentes, mas se movimentam numa velocidade muito grande. E é interessante, eu não sei se é real ou não, mas existem imagens da NASA que mostram assim, movimentações assim, nada convencionais acontecendo na questão do globo terrestre, né? Em volta do globo. Né? Fotos de satélites e tal mostram isso acontecendo. Irmãos, hoje já há quer dizer, como se fosse ali uma afirmação científica acerca da existência do anjos. E creio que isso é uma permissão de quem? De Deus, para calar a boca dos incrédulos, né? Para a gente concluir aqui essa parte, tomar o nosso café, não são de modo algum onipresentes, atributo este pertencente somente à divindade. Todavia podem estar presentes no tempo e no espaço bem confinado, como revela o texto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, valendo lembrar também que 7 demônios habitavam no corpo de Maria Madalena. Vamos parar por aqui, vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando um pouco mais sobre a natureza dos anjos, ok? Não saia daí, já voltamos aí com todos vocês. Deus abençoe. Não saia daí. Vamos tomar um café aqui, porque o pastor André está balançando a cabeça. Voltou. Ok. Amém, gente? Estamos de volta aí, dando continuidade à natureza, a parte, esse módulo, né? Estamos falando da natureza dos anjos. E nós já falamos aqui, primeiramente, que os anjos são incorpóreos, ou seja, não são limitados a um corpo físico. E o segundo atributo, no que a gente vai falar agora, sobre a sua natureza, a natureza angelical, é sobre essa questão deles não serem adorados. Um anjo de Deus, um anjo do Senhor de verdade, eles não recebem adoração. Eles sabem disso, não precisa alguém dizer, né? O próprio anjo que está nessa condição, ele entende que ele não é digno de receber adoração, ele se coloca como um servo, né? A melhor posição para um anjo é a de servo. O anjo que não está na condição de servo, os anjos que não estão na condição de servos, eles são considerados o quê? Olha só que coisa interessante que serve para a nossa vida. Os anjos que foram criados para servir, como a gente já falou, com esse propósito, e não estão exercendo essa função de servir, eles estão caídos.
Não é? Então, se a gente trouxer para a nossa vida, se a gente não entender, né, que a gente está nessa terra para servir, e não para ser servido, já que foi até que o nosso Senhor Jesus ensinou, a gente se vê que, cara, quem esquece que está na terra para servir, se é dos anjos se espera isso, imaginem de nós, seres humanos, né? Os anjos não são são seres criados e, como tais, não devem ser adorados, pois a adoração é uma prerrogativa exclusiva do Deus Trino, não é? Das três pessoas da Trindade. Então nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo, mas não temos Bíblia para dizer que nós devemos adorar a anjos. E a gente vive num tempo em que as pessoas procuram adorar a tudo. Adoram-se as estrelas, adoram-se a nuvem, adoram-se as árvores, adoram-se animais em alguns países, adora-se um determinado dia da semana, numa determinada seita, adora-se um personagem de filme, de televisão, adora-se uma música, adora-se um estilo musical. As pessoas adoram tudo, mas os únicos dignos de serem adorados, o único digno de ser adorado é quem? É Deus, na pessoa de Pai, de Filho e Espírito Santo. Então eles não recebem adoração. E é interessante a gente observar isso. Não encontramos na Bíblia nenhuma passagem que abone a ideia de adoração ou culto aos anjos. Eu não sei se a palavra abone ali está exata, mas eu diria que não encontramos na Bíblia nenhuma passagem que apoie a ideia. Apoie, abonar é o contrário, né? Que apoie a ideia de adoração ou culto aos anjos. Não tem base bíblica para a gente adorar ou cultuar a anjos. Então alguém que vai lá, não aqui falando mal da religião de ninguém, mas alguém que pega lá uma vela e acende para o anjo. Ah não, porque eu adoro esse anjo. Ah não, porque eu gosto desse anjo, eu vou acender aqui uma vela para o anjo. E a pessoa vai lá e acende uma vela para o anjo porque ela está dando um culto ali, prestando uma adoração ao anjo. Isso não é bíblico. Essa prática não é bíblica. Isso não é ensinado na palavra de Deus. Quando se trata de culto, nosso culto deve ser somente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e não a anjos. E se tem algum anjo que aceita receber adoração, opa, isso não é anjo. Isso é anjo caído. É anjo, mas anjo caído, que hoje recebe o nome de demônio, né? Não encontramos então nenhuma passagem que dê essa ideia ou apoie isso. Jesus, quando na tentação do deserto, deixou bem claro a quem devemos adorar e prestar culto, quando disse a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lembrando que naquele momento, Satanás pediu culto para quem? Para si. Lembrando que Satanás, biblicamente falando, era o querubim da guarda. Querubim da guarda ungido. Não é isso mesmo, querubim da guarda ungido. Quer dizer, alguém que acha, né, ou quis receber adoração do próprio Filho de quem? De Deus. Do próprio Filho de Deus, né? Então veja, Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Visto como hoje não é Deus, mas apenas uma criatura de Deus, não pode nem deve ser adorado ou cultuado. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, recebendo a revelação das coisas futuras por intermédio de um anjo, prostrou-se ante os pés do anjo, né, que lhe mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então o anjo disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Então o anjo não quer para si nenhuma glória. Irmãos, a gente tem algumas religiões, algumas seitas que trazem para si a glória de seus ensinamentos terem sido dados por anjos. E a palavra de Deus é bem enfática em dizer em Gálatas que ainda que o anjo do céu, ainda que o anjo do céu te traga alguma revelação, algum conhecimento que seja considerado anátema. Ah, mas o anjo me disse, irmãos, onde foi que disse que anjo tem que falar alguma coisa com alguém? Ah, pastor, mas a gente encontra na Bíblia momentos em que anjos falaram com pessoas, dando a elas orientações. Creio que se isso acontecer, será dentro de um contexto, vamos dizer, como que eu posso explicar? Vai ser dentro de um contexto de justiça, de equidade. Não creio que Deus, né, ou que Deus vai permitir que um anjo chegue e fale alguma coisa. Um anjo, de fato, um anjo, um ser angelical, personificado em ser humano, chegue para falar diretamente alguma coisa sobre o culto, sobre fé, ou até mesmo sobre alguma coisa da vida. Eu não acredito que Deus faria isso. Até porque hoje os anjos que estão aí liberando uma palavra de orientação, de ensinamento para as pessoas, são quem? São os pastores. Se fosse para ter anjos fazendo isso, para que Deus constituiria uns para
apóstolos, Para mestre. mestres, profetas, doutores, pastores. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade, já que os anjos fazem isso. E detalhe, nem para evangelizar, os anjos nesse momento são necessários. Porque a ordem para evangelizar não foi dada aos anjos, não ainda. Nos dias da grande tribulação, a palavra fala que vai ter um anjo pregando o evangelho eterno. Mas nesse tempo ainda não, que é o tempo que quem tem que cumprir essa tarefa é a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa ordem não foi dada aos anjos, foi dada a cada um de nós. Agora, o que nós podemos contar? Nós podemos contar com uma cooperação de anjos. Diferentes tempos. Exatamente. Criando algum tipo de situação que favoreça. Então o pastor André recebeu a missão de pregar a palavra lá na Arábia. Né? Que ele vá para lá. Né? Deus abençoe sua vida. E ele foi. Só que lá tem uma emboscada que está lá preparada para cristãos. Creio eu que Deus intervém enviando anjos para fazer ali alguma situação, para cegar aquelas pessoas. Tem um testemunho do pastor José Ilion. Ele foi pregar na Rússia, evangelizar na Rússia, fazer missões na Rússia. E numa das suas ministrações ele explica que ele estava tentando entrar num determinado lugar na Rússia com carregamento de Bíblias. Carregamento de Bíblias. E ele, com aquele carregamento de Bíblias, até que teve uma na fronteira, num determinado lugar da Rússia, onde tinha uma blitz, né? E ali ele estava preocupado, porque ele estava cheio de Bíblias. E os soldados russos mandaram abrir as malas, a mala do carro e tal, e ele preocupado, agora eu vou preso, agora eu vou preso. Quando eles abriram a mala e vieram, poxa, eles falaram em russo, né? Você não poderia me dar um pouco desses tomates? O pastor falou assim, tomates? Como assim tomates? Você não poderia dar um pouco desses tomates? Ele é português brasileiro, entendia um pouquinho do russo, né? E ele, sim, tomates. Os russos gostaram dos tomates. E ele foi lá. Ele via o quê? Ele via as Bíblias. Mas o que os soldados russos viam? Tomate. Ação. O anjo vai lá. O que Daniel falou dos leões? Deus enviou o seu anjo. E fechou a boca dos leões. Então Daniel estava lá dentro da cova, justo, homem de Deus, servo do Senhor. E os leões, ei, não toca nele. O anjo veio ali. As pessoas falam tanta coisa, né? Que Daniel, os leões estão sentindo um cheiro de carne. Que Daniel, irmãos, Deus enviou o anjo. Pronto e acabou. Sem rodeio, né? Sem rodeio, sem história. Daniel falou, Deus enviou o seu anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego. O pessoal Só que Sadraque, Mesaque e Abednego acrescenta-se um fato a mais. Não apenas de um anjo. Aí a gente pode colocar A maiúsculo nesse anjo do Senhor. Porque o que ele disse que viu? Veja alguém semelhante ao Filho dos deuses. Já é diferente. Né? Aí a gente quer que é uma cristofania, né? Uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Bom, visto como um anjo não é Deus, é apenas uma criatura de Deus, não pode nem deve ser adorado ou cultuado. O apóstolo João, quando estava lá, como já lemos isso, né? Portanto, reiteremos que somente o Deus revelado nas Escrituras deve ser adorado, porque disse ele, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Já falamos aqui sobre a questão da criação, né? Em conformidade com alguns textos bíblicos, deduzimos que todos os anjos foram criados de uma só vez e que nenhum outro anjo foi acrescentado depois ao seu número. Como já vimos, eles são assexuados, não se reproduzem. Os anjos não são eternos, fazem parte do universo que Deus criou. É interessante a questão da eternidade dos anjos. Minha opinião particular é que os anjos são eternos. Por quê? Igual o ser humano, a alma humana é eterna. O que é eterno? O que é invisível é eterno. Que é espírito. O que é espírito é eterno. Então a minha alma é eterna, a sua alma é eterna. Ela é indestrutível. Agora, o que vai acontecer? A palavra fala que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a alma humana, foi preparado para o diabo e seus anjos. Diabo e seus anjos. Essa é a palavra, seus anjos. Ou seja, os anjos do diabo, os anjos que caíram com Satanás. Até essa parte. Então, calma aí. Os anjos vão ser destruídos, vão deixar de existir? Não. O lago de fogo e enxofre é um lugar de condenação eterna.
Então não é que eles vão ser destruídos ou que eles vão deixar de existir. Eu creio que existem duas eternidades. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Entende? Então não vejo como dessa forma, que os anjos não são eternos. Creio que eles foram criados para existir para sempre, né? E eles fazem parte do universo que Deus criou, sim. Numa passagem que se refere aos anjos como as hostes dos céus, ou o exército dos céus, diz Esdras: só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, todo o exército do céu te adora, né? Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Ele, e depois inclui especificamente o mundo dos anjos, com a expressão sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Por causa da rebelião foram divididos em duas classes, anjos obedientes e anjos desobedientes, ou anjos bons e anjos maus, lembrando que essa divisão é mais teológica, que na Bíblia mesmo não tem divisão de anjo bom e anjo mau, apenas existem os anjos, que são aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem, mas não diz a Bíblia, esse anjo é mau e aquele anjo é bom, não tem isso, né? Não tem isso, apenas diz que são anjos, ou demônios, simples assim. A personalidade dos anjos, o que nós podemos falar sobre a personalidade dos anjos? Irmãos, a gente pensa que algumas anjos, é que você vê, né, como é que é as coisas, né? A eternidade, o celestial é tão perto do terreno, e às vezes a gente vive nessa terra como se a gente estivesse tão distante do celestial, sendo que o celestial e o terreno interagem constantemente. Há uma interatividade entre o celestial e o terreno. E por que eu digo isso? Por conta, por exemplo, da personalidade, não só dos anjos, mas, por exemplo, o Espírito Santo, como pessoa, ele tem uma personalidade. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo sente ciúme, anela. Não sei se em uma das próximas aulas que Deus permitirá que nós venhamos a dar, pneumatologia, a gente poder falar exatamente do quê? Do Espírito Santo, dessa pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem voz, ele fala, ele tem vontade própria, não é? Claro, essa vontade própria, lógico, em conjunto, né? Com o Pai, com o Filho, não é uma coisa separada, porque eu e o Pai somos um, já dizia o Senhor Jesus. Mas os anjos, eles também possuem sua personalidade, eles possuem seus sentimentos, né? E qualidades tais que os caracterizam como uma pessoa. E uma das principais características individuais de um anjo é exatamente o quê? A sua capacidade de discernir, ou melhor, de decidir o que quer. O seu livre arbítrio. E isso os torna comuns a quem? A nós. Porque nós também temos. Irmão, nós servimos a Deus por obrigação. Servimos a Deus pelo prazer que é servir. Às vezes a gente é questionado em algumas questões, mas irmãos, eu decidi servir a Deus. Você decidiu. Não somos obrigados, mas o amor de Deus nos constrange. Poxa, calma aí, como é que eu vou ver? Eu sou um cara que eu digo, irmãos, do fundo do coração, se não for para fazer o que eu faço, para quê? Eu estava esses dias pensando, a minha utilidade só existe dentro do reino de quem? De Deus. Eu no mundo, o que eu seria, irmãos? O que eu seria no mundo? O André, eu não sei, a minha experiência de mundo foi muito pouca, graças a Deus. Eu me converti, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Então eu tenho pouca experiência de mundo. Mas, irmãos, eu não consigo imaginar. E foi cedo, dos 20 anos aos 33 anos, fui pastor na Paz e Vida. Dos 33 para cá, estou na Nazareno. Mas veja só, irmãos, a minha vida quase toda, esses 20 anos aí, se passaram dentro de igreja. Mas se não fosse isso, o que eu seria? Para que eu serviria? Então a gente tem que pensar, raciocinar. Qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito da nossa existência? Por exemplo, isso não por obrigação, que é a questão, mas por opção. Por opção. Opção. Eu quero isso, escolha, exatamente. Por exemplo, eles são seres racionais, eles raciocinam. Sabe você, segundo a sua sabedoria, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. E claro que a sabedoria dos anjos, irmãos, eu estava ouvindo isso numa aula, e eu gosto de falar isso para vocês. Hoje eu assisti uma aula, já mostrei, passei para o pastor André o segredo de ouvir, né, quando eu trabalho sozinho, pintando e tal. Então eu tenho um tempo ali para ficar ouvindo. Então, sempre quando eu chego para dar aula para vocês, eu já ouvi umas 10 aulas antes, até para poder aclarar e ajudar. E é bom você estar ouvindo outras pessoas. Antes, como você fala, o pastor André já falou, e você que prega já falou, antes de Deus falar com as pessoas,
Deus fala primeiramente com quem? Com cada um de nós, né? E é interessante que ouvi um professor dizendo que as mentes mais brilhantes que já houve na face da Terra, Freud, qual é o nome daquele sábio lá, daquele cientista? Einstein, dentre outras mentes brilhantes que existiram, por mais inteligentes que eles foram, jamais serão como os anjos. O saber, o conhecimento de um anjo transcende a capacidade de conhecimento humano, supera a capacidade de conhecimento humano. Só que veja que o homem é tão bobo que, com pouco que sabe, se acha alguma coisa. Enquanto que os anjos, que sabem muito mais, se mantêm na sua humildade. Você está compreendendo? A gente sabendo tão pouco, nós usamos no muito, eu não me lembro agora exatamente o valor que eu ouvi, mas do 100% da capacidade da nossa mente, se a gente utiliza, se eu não me engano, não vou falar aqui para não falar errado, mas se a gente utiliza 20% da capacidade cerebral, eu creio que é bem menos que isso. Seria muito. Os anjos não têm esse problema. Eles sabem, e eles sabem muito mais do que nós jamais seremos capazes de saber. Aí imagina um anjo vendo um bobão se achando que sabe alguma coisa, e o anjo, um olhando para o outro, é um mané mesmo. Imagina, ele pensa que sabe. Aí você vê o Raul Seixas cantando, né? Como é que é? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci atrás, e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. E aí tem muita gente que faz uma crítica a essa canção, e é fácil de hoje a gente entender que quem está cantando essa música não é o Raul Seixas. Eu já ouvi falar isso. Ele está cantando? Ele nasceu há 10 mil anos atrás? 10 mil anos atrás? E é interessante os 10 mil anos atrás, porque a história da humanidade tem 6 mil anos. Apesar da ciência falar em milhões e milhões de anos, não, a história da humanidade tem 6 mil anos. Estamos caminhando para 6 mil anos. Virá o 7º mil ano, que é o quê? O reino milenar de Cristo. Cara, a história, ela se encaixa tão perfeitamente, não precisa inventar moda. Já se foram 4 milênios antes de Cristo, 2 milênios depois de Cristo, e um milênio final na Terra, que é o quê? O reino milenar. E antes de tudo ser criado, quem foram criados? Os seres celestiais, ou seja, os anjos. Então quem nasceu 10 mil anos atrás? Os anjos. Os anjos, incluindo quem? Lúcifer, que está cantando essa música aí, muita gente canta igual. Não é? Bom, eles são sábios, né? São seres morais, criados com capacidade de discernir e fazer o que é certo ou errado. Devotam a adoração inteligente, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Legiões celestes. Legiões celestes. Então não existem só legiões satânicas, existem as legiões celestes. Eles possuem emoções, eu vos afirmo, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Às vezes nós, meros mortais, vemos alguém entrando na igreja, entregando a vida para Jesus e não temos mais a sensibilidade para ficar feliz com a decisão que alguém está tomando por Cristo. Talvez hoje nas igrejas sequer aplaudem quando alguém levanta a mão para receber Jesus. E isso quando acontece? Porque infelizmente tem se tornado raridade um culto onde alguém levanta a mão para receber a quem? A Jesus como seu Senhor e Salvador, gente. Os anjos nos céus fazem o quê? Eles jubilam, eles se alegram. Eles saltam de alegria quando um pecador se arrepende. Você já imaginou a festa que foi quando você se arrependeu? A festa que foi, pastor André, a festa que foi, meu irmão, esqueci o nome, Tiago, perdão, o nosso irmão Tiago, a festa que foi quando nós entregamos nossa vida para quem? Para Jesus. Anjos jubilando nos céus. E quem foi que disse isso? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Bom, eles foram compensados pela obediência e castigados pela desobediência. E é interessante, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro 2,4. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. É interessante que quando a gente fala que os demônios estão onde? No inferno. Não é? A Bíblia está falando ali. No inferno. Ele entregou aos abismos de trevas. Tem guardado sob trevas.
Sim, o lugar dos demônios é nas trevas. Como é que a gente explica a presença de demônios na esfera terrestre, aqui entre nós? Os demônios todos estão no inferno? Não. Como é que a gente explica isso? Não, então, o senhor sei não está escrito, não fala que ele está ao redor procurando aqui tragar. O diabo, né? O Satanás, o diabo, nosso adversário, anda de redor, bravando comunhão, procurando quem possa tragar. Os demônios estão na terra. Tem uma palavra que eu gosto, que explica muita coisa quando o assunto é esse, também dentro da temática da batalha espiritual, na qual também pela misericórdia de Deus a gente atua, quando é solicitado, né? Claro, quando Deus quer que a gente faça. Apocalipse 12, por favor. Apocalipse 12. Vamos ler aqui. Versículo de número 9. Pode ler quem achou. Vamos ler o versículo 8. Vamos ler o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Apocalipse 12, do 7, Apocalipse 12, do 7 ao 12. 7 ao 12. Apocalipse 12, do 7 ao 12. Lê em voz alta. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi premeditado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi premeditado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Para um pouquinho. Foi atirado para onde? Terra. Para a terra. E seus anjos lançados com ele. Com ele. Não falou inferno. Falou o quê? Terra. Terra. Para a gente poder dar uma adiantada aqui, lê o versículo 12, por favor, Tiago. 12. Isso. Pelo que alegrei-vos, os céus e vós que neles habitam. Ali, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Em que lugar? Na terra. Aonde é? Na terra. Quem está no céu faz o quê? Alegrai-vos aos céus dos que neles habitais. Ou seja, quem está no céu, meu amigo, pode se alegrar, porque lá não tem mais problema. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, ou seja, nas ilhas. Porque o diabo desceu a vós com grande furor, sabendo que tem pouco tempo. Irmãos, eu sei que tem as suas, cada um tem a sua opinião, eu respeito a opinião. Mas, por exemplo, quando se fala de batalha espiritual, claro que a gente não tem que, a gente respeita o pensamento de todo mundo, mas eu penso assim, tá? Minha opinião, ok, irmãos? Minha opinião, assim como eu respeito a sua opinião, essa é a minha. Eu entendo que o diabo está agindo onde? Na terra. Ele não está sozinho. Porque ele desceu à terra, não foi sozinho. E os seus anjos foram expulsos com ele, para a mesma terra que ele veio. Apesar da palavra dizer que os demônios estão sendo reservados para quê? Estão sendo guardados sob trevas e que foram precipitados no inferno, a gente percebe que há uma presença clara de demônios agindo na terra. Como isso se dá? Se por vontade própria deles, não creio, mas por permissão nossa, onde Adão e Eva estavam? Na terra. E quem estava lá na terra? Naquela mesma terra onde eles estavam, quem os tentou? A antiga serpente, Satanás, o dragão. Algum pregador disse uma certa vez, achei interessante, o diabo começou como serpente e hoje ele já é o quê? Um dragão, ele cresceu. Ele era só uma serpentezinha que podia pisar na cabeça. Hoje é um dragão, cuspindo fogo, matando, roubando e destruindo a vida das pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento, creio que isso é fundamental. No caso aqui, pastor, falam que o diabo e os seus anjos, mas aí Lúcifer está na terra também? Quem é o diabo? Quem é Satanás? O próprio Lúcifer. É o próprio Lúcifer. Não, então quando a gente fala Lúcifer, satanalogia, vai mostrar isso pra gente. Quando a gente fala diabo, Satanás, Beuzebu, Lúcifer, a gente está falando da mesma
Pessoa. São apenas nomes diferentes. Entendeu? Quando a gente fala o dragão, a antiga serpente, tudo é o diabo. Tudo é Satanás. Entendeu? Hã? Tudo é o cão chupando manga. Bom, eles são sábios e poderosos. Outra característica dos anjos, são sábios e poderosos. A natureza dos anjos, eles são sábios e poderosos. Por meio das escrituras, tornou-se manifesto o mundo espiritual, revelando que os anjos são possuidores de sabedoria e inteligência sobre-humana. Meyer Pearman afirmou que a inteligência dos anjos excede dos homens esta vida, porém necessariamente finita. Para os estudantes da Bíblia, a sabedoria dos anjos é evidente, pois nos é informado que eles foram criados muito tempo antes que os homens, conforme canta Raul Seixas, né? Jesus forneceu testemunho do conhecimento ilimitado dos anjos quando falou da sua segunda vinda, dizendo: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas eu acho que esse versículo está sendo mal utilizado aí nessa parte. Por quê? Porque esse texto exclui também o Filho. Não é só os anjos que não sabem em relação a quê? A vinda, em relação àquele dia e hora que Jesus virá. O próprio Filho também não sabia. Então ali não se trata de saber, conhecimento, ciência. Se trata de um evento específico, como um fato escatológico, que Deus está mantendo em segredo por uma determinada razão. Então não é que os anjos não tenham saber, eles têm, mas aquele saber Deus reserva para si, de forma que nem o Filho sabe. Na verdade, o Filho não sabe em que sentido. Na sua condição carnal, Jesus foi limitado desse conhecimento. Porque alguns dizem, a teoria, claro, que Jesus poderia ter, num ato de sensibilidade, num ato de amor, ou por qualquer outra razão, Jesus poderia ter caído na tentação de contar para os seus discípulos o dia que ele voltaria. Então Deus fez o quê? O favor de reservar para si. Não, filho, isso aqui eu não vou deixar você saber. É uma teoria interessante, eu não acho ela tão errada, nem tão vaga, né? Eu acho que é interessante isso aí. Com relação ao seu poder, embora seja grande, o poder deles é limitado. E claro, vão atuar esse poder dentro daquilo que foi determinado por quem? Por Deus. Irmãos, vamos à classificação dos anjos e a gente vai parar por aqui, ok? Vamos terminar essa parte, esse capítulo 3 da apostila, e a gente para por aí. Sei que é cansativo, tanto para vocês, também para mim, mas vamos aqui à classificação dos anjos, é bem breve, e a gente termina essa parte 3 aqui. Vamos lá, vamos dar um gás aqui. Parte 3, classificação dos anjos. Como os anjos podem ser classificados? Olha, os anjos são classificados em duas categorias: anjos obedientes ou bons e anjos desobedientes, que são os anjos maus ou os anjos caídos. Algumas passagens da Bíblia Sagrada deixam entender que há uma hierarquia angelical. Página 8, meu jovem. Isso, página 8, tá, gente? Página 8. A classificação dos anjos. Como os anjos são classificados? É interessante que a gente não está preocupado em falar os nomes dos anjos, mas apresentar como eles se apresentam, né? Como eles são classificados à luz da palavra de Deus. Bom, algumas passagens da Bíblia deixam entender que há uma hierarquia angelical, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, Colossenses 1,16, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. E aí a gente lê Efésios, capítulo 6, versículo 12, apesar de não estar sendo citado aqui, lá em Efésios 6,12, a gente lê algo interessante. O que a gente lê lá? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. E a gente às vezes pensa que essa hierarquia, né, na verdade também vai depender da tradução da sua Bíblia, porque tem Bíblia que não traz dessa forma, tem Bíblias que colocam 3 coisas só, 3 nomenclaturas, mas geralmente a maioria das Bíblias trazem essas 4 nomenclaturas: principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. E a gente pensa que essa hierarquia ela se relaciona apenas a anjos caídos, mas o fato é que existe luz bíblica para entendermos que existe uma hierarquia angelical no sentido de anjos justos, de anjos bons. Não é? Então há uma organização, e cá entre nós, né, irmãos? O reino de Deus é organizado. Uma casa dividida sobre si mesmo não subsiste. E creio que a divisão acontece exatamente quando falta organização. Como uma organização, a casa cai, né? Então o reino de Deus é organizado.
Na carta aos Colossenses, a posição hierárquica tem ordem decrescente: tronos, soberanias, principados, potestades. Enquanto em Efésios 6,12, a mesma graduação é mencionada em ordem crescente: principados, potestades, hostes, né, deste mundo, hostes da maldade e dominadores, poder e domínio. Conclui-se que essas posições hierárquicas de autoridade entre os anjos ocorrem devido às suas diferentes funções exercidas aonde? Nos céus. E aí a gente vai falar de querubim, de arcanjo, de serafim, né? Querubins, arcanjos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Isso. Aí temos o Gabriel. O Gabriel, na verdade, aqui a gente está falando de quê? De personagens também. Não uma classificação apenas, mas um dos anjos mais famosos é quem? Gabriel, e o outro é Miguel. No livro de Tobias, vou falar isso aqui porque me deixa feliz, né? Mas no livro de Tobias, que é um livro apócrifo, tem também lá o anjo Rafael, né? Que existe também por aí. Na verdade, tudo que se chama, que tem, sério, nossa, tudo que termina com El, né? Segundo aí a angelologia secular, tem como é que fala? Tem uma ligação com coisa angélica. Então, Miguel, Gabriel, Rafael, Salatiel, Malalel, eles ligam tudo a anjo. E não é bem assim, né? Na Bíblia não é bem assim. O nome Gabriel é oriundo do hebraico, é um nome muito bonito. Eu tenho um primo que se chama Gabriel. Gabriel, de Geber, homem, né? Jovem forte, varão. E significa literalmente homem de quem? De Deus, varão de Deus. Ele aparece 4 vezes na Escritura e sempre em missões específicas, conforme lá em Daniel e em Lucas. No Antigo Testamento, Gabriel aparece, olha só que legal, né? O anjo Gabriel ele aparece no livro de Daniel e vai aparecer em Lucas, começando com quem? Com Maria. O mesmo anjo Gabriel. Aí você vê essa questão da eternidade de quem? Dos anjos. Quantos anos não se passaram de Daniel até Maria? E o mesmo Daniel que apareceu o mesmo Gabriel que apareceu para Daniel é o mesmo que vai aparecer para Maria. A gente às vezes não atenta para esses detalhes, né? Mas é interessante. Ele aparece 4 vezes nas Escrituras, e sempre em missões específicas. No Antigo Testamento, Gabriel aparece apenas no livro do profeta Daniel, e ali como mensageiro celestial, para revelar eventos futuros ou escatológicos, né? Eventos extraordinários que foram anunciados por Gabriel. No Novo Testamento, Gabriel ressurge somente na narrativa de Lucas, que descreve o nascimento de Jesus. Ali ele é o mensageiro angelical, que anuncia grandes eventos. E pode-se dizer que os eventos que são anunciados tanto por Gabriel no livro de Daniel, quanto para Maria, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, são eventos considerados o quê? Escatológicos, né? Porque, querendo ou não, o nascimento de Jesus já tem a ver com o cumprimento de uma profecia para os últimos dias, para os últimos tempos da história da humanidade. Bom, no Novo Testamento também é apresentado como aquele que assiste diante de Deus, Lucas 1,19, o que evidencia sua relação pessoal com seu Criador. Nestes casos, conclui-se que Gabriel é o portador das grandes mensagens divinas aos homens. Pode-se concluir dizendo que na Bíblia Gabriel é o anjo mensageiro e Miguel um anjo guerreiro. Lembrando que Miguel também aparece 2 vezes, em Daniel e em Apocalipse. Não é somente nas Escrituras Sagradas que podemos encontrar referências a este ser celestial. Os manuscritos descobertos nas grutas de Qumran comprovam o interesse dos essênios por anjos. Gabriel é um dos 4 nomes angelicais escritos nos escudos dos filhos da luz enquanto saem para a batalha. Os Targums introduzem Gabriel nas narrativas bíblicas como aquele que guia José para encontrar-se com seus irmãos, que enterra Moisés. Então Gabriel é considerado um dos anjos importantes. Mas na hierarquia, Gabriel é apenas o quê? Em termos de hierarquia, ele é apenas um anjo. Ele é apresentado como um anjo. Anjo Gabriel. Então, por mais que suas missões fossem específicas, ele é apenas um anjo e nada mais. Né? Um anjo importante. O Miguel já não entra mais na classificação de anjo, ele já é apresentado como arcanjo, né? Que seria uma definição no nosso entendimento teológico, uma definição superior a de quem? A de Gabriel, né? Que seria no caso um anjo. Aí você vê, vamos lá ver a heresia, né? A gente está aqui para aprender. Aí Gabriel aparecendo na Bíblia, no livro de Daniel, numa missão específica, e no Evangelho de Lucas,
anunciando o nascimento do Cristo, do Filho de Deus, estaria agora à disposição de um pregador, a sua soberana vontade, para amarrar pessoas? Gabriel, amarra essa pessoa. Segura, traz aqui, Gabriel. Assim, é um negócio muito herético, né, irmãos? Bastante. E profano até. Né? Mas a pessoa, às vezes, ali no calor do momento, a pessoa não para analisar à luz da Bíblia se aquela teologia é correta. Mas creio eu que Deus é tão misericordioso que talvez por causa das almas que ali estão, Deus preserve a integridade daquele pregador, daquele pastor, de alguma maneira permitindo que a sua ordem seja realizada, não de fato pelo anjo Gabriel, mas para que de fato aquela alma que está ali sendo exposta mediaticamente possa de fato receber a sua libertação, que na verdade deveria ser o propósito, né? Tem coisas que eu me entristeço vendo também, pastor, isso aí. Às vezes a pessoa está lá para ser liberta, o primeiro dele está filmando para depois ficar postando. Hoje tem a lei da imagem. Esses dias uma irmã na nossa igreja, ela não foi para mal, ela me orientou. Não, quer ficar conversando com o demônio. Quer bater papo. Eu estava tirando fotos na igreja, não é? Tirando fotos no salão para postar. Alguém entregou a vida para Jesus, eu falei, tirei foto. E eu mandei para o pastor postou as fotos. E aí a irmã falou com o pastor Rafael, o pastor for tirar fotos, não tira fotos das pessoas de frente, porque a pessoa pode processar. Porque hoje é assim, é a lei do direito de imagem, a lei da imagem, o uso da imagem. Você já percebeu que seus filhos, hoje, quando você manda seu filho para a escola, quando inicia o ano letivo, ou você troca seu filho de escola, eles perguntam se você autoriza usar a imagem do seu filho? Eu vi um fato desse acontecer e o rapaz ficou constrangido, falou, eu não quero que posta nada. Isso é um direito, é imagem. A pessoa levantou liberta, mas levantou envergonhada. O intuito não é envergonhar, é libertar. Porque na verdade, vamos parar para pensar, né? Numa situação dessa, de manifestação demoníaca no corpo de uma pessoa, o que eu creio que acontece, dentro do contexto teológico, isso não pode ser desprezado, irmãos, já é constrangedor a pessoa passar por aquilo. E ainda ser exposta, aparecer um vídeo mostrando. Não, a pessoa ainda querendo, né, achar que é o... Que é alguma coisa, o cara, né, que está usando aquilo ali, né, aquele material. Bom, vamos lá. Ele é mencionado, no caso Miguel, o nome de origem hebraica, né, Micael, ou de quem, como é Deus, ou como El, ou quem é como Deus, quem é semelhante a quem? A Deus. Olha o nome do camarada, Miguel, né? Ele é mencionado como aquele que se levanta, provavelmente em defesa do povo de Israel. Mas como príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Neste mesmo sentido, o versículo fala de Miguel, vosso príncipe, né? E é interessante essa passagem, porque ela dá a ideia de que existem anjos que atuam a favor de países, a favor de nações, a favor de determinadas localidades, né? Isso é muito interessante. Continuando. Miguel, diferente dos demais anjos, porque ele não é anjo, né? Ele não é apresentado como anjo, é descrito no Novo Testamento como um arcanjo. Miguel, arcanjo. O vocábulo oriundo do grego, arcângelos, de arco, governo, chefe, líder, e ângelos, anjo mensageiro, significa líder ou chefe de quê? Dos anjos. Isso mostrando a hierarquia que existe no reino de quem? De Deus. Então anjos seriam os mensageiros, os arcanjos seriam os guerreiros. Mas nem Miguel, nem Gabriel tem que ser idolatrado, tem que ser adorado, tem que ser louvado, ou coisa parecida, né? Bom, querubins, uma classificação importante desse cenário angelical. O vocábulo querubim e a forma plural a forma plural do hebraico querube. Seu correspondente grego, querubim. Não se sabe ao certo se este termo significa uma posição especial ou um serviço exaltado rendido por aqueles que levam este nome. Aparecem pela primeira vez na entrada do jardim do Éden, incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida depois que o homem foi expulso. Interessante uma colocação feita por um determinado professor que fala que a função dos querubins é proteger a santidade de Deus. Eu concordo e discordo, não é? Porque Deus não precisa de proteção, não é? Proteger a santidade de Deus, não há essa necessidade.
Mas há uma função dos querubins na questão de proteger algo que pertence a quem? A Deus. É como se os querubins fossem guardas daquilo que é de Deus. Então nós vamos ver querubins, por exemplo, representados na tampa da Arca da Aliança, como que protegendo aquilo que estava dentro da Arca da Aliança. O pote do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Você sabia que eram essas 3 coisas que estavam ali dentro da Arca? Não sabia? Sabia sim, porque está escrito, você esqueceu. Fala que esqueceu que é melhor. Então os anjos estavam ali na função de quê? De proteger aqueles entes, né? Aquelas coisas. Vamos falar do serafim já já. Bom, então eles aparecem pela primeira vez ali, exercendo aquela função de proteger, de guardar, de não deixar mais o homem ter acesso ao jardim do Éden. Olha que coisa tremenda. Uma função semelhante foi creditada aos 2 querubins dourados. Lembrando, irmãos, que o próprio Satanás, o Lucifer, ele é chamado de querubim, como disse o nosso pastor André, querubim da guarda, ungido. Querubim da guarda, ou seja, aquele que exerce alguma função de proteção. Proteção de quê? De algo de Deus. Algo de Deus que possa ser roubado, algo que Deus possa perder, algo que se possa tirar de Deus. Não creio que isso seja possível, né? Alguém roube algo de Deus. Mas existe essa força dentro desse contexto. Sobre a Arca da Aliança, como já falamos, no Santo dos Santos, no tabernáculo do deserto, embora em figuras de ouro, foram postas em cada extremidade do propiciatório, a tampa que cobria a arca no Santíssimo Lugar, onde simbolicamente protegiam os objetos guardados na arca e proviam com as asas estendidas um pedestal visível para o trono invisível de Yahvé. Também foram bordados querubins nas cortinas e véus do tabernáculo, bem como estampados nas paredes do templo. Tudo sempre em sinal de proteção. Profeta do cativeiro babilônico, Ezequiel se refere a estes cheiros chamados pelo seu título 19 vezes. Os 4 seres viventes mencionados pelo profeta são querubins. Eu não sei se você já viu um vídeo que veicula no canal, no TikTok, mostrando os querubins, como eles são, a forma deles. Eu não tenho aqui agora para mostrar, mas na próxima aula eu vou trazer esse vídeo. Eu pedi ao pastor Luiz para poder acrescentar esse vídeo aqui na aula, para a gente poder ter essa visão de como esses seres são representados no livro do profeta Ezequiel. O propósito deles é proclamar e proteger a glória, a soberania e a santidade de Deus. Severino Pedro, um importante teólogo, nos informa que existe uma característica dupla nesses seres viventes denominados querubins. Vamos lá. Eles são chamados de querubins e, como tais, desempenham dupla função. Isto é, são guardas celestiais e, ao mesmo tempo, eles desempenham a função de serafins, os componentes do coro angelical que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então tem gente que difere, né? Tem gente que difere. Querubim de quê? De serafim. Mas Severino Pedro já assemelha, faz um link, né? Como se os querubins exercessem essa dupla função, não só de proteger, mas como então bem de exaltar a santidade de quem? De Deus. Segundo Louis Berkhoff, mais que outras criaturas, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade, a glória de Deus e a defender a santidade de Deus no jardim do Éden, no tabernáculo, no templo e na descida de Deus à terra. Satanás também pertencia a essa classe de seres espirituais, conforme implícito no texto: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus para exercer essa função gloriosa, vamos dizer assim. E aí eu pensava com meus botões, bom, se os seres angelicais, vamos pensar aqui, irmãos, para a gente imaginar, por exemplo, aqui, a aparência de Satanás hoje. Quando nós falamos de querubins, conforme apresentado no livro do profeta Ezequiel, falamos de um tipo de criatura que, para a gente expressar na nossa visão humana, carnal, a gente vai ter uma certa dificuldade. Vai até parecer um ser assustador, mesmo na sua condição gloriosa. Os querubins. Agora imaginemos essa criatura, Satanás. Imagina, agora sem a glória de Deus, sem a santidade de Deus, sem o poder de Deus. Como seria Satanás em pessoa? Hoje, já que um dia ele era um querubim da guarda ungido, tinha essa forma celestial, gloriosa. A gente pensa às vezes, porque ele tinha uma armadura de ouro, e tinha pernas e braços, e cabelo loiro, não é? Tem um Superbook que as crianças lá em casa assistem, e aparece de vez em quando algumas coisas dos anjos, Miguel, Gabriel e tal, e eles aparecem assim.
não é? Com aquela veste branca, com aquelas asas grandonas, aquele cabelo loiro, mas não é bem assim que a Bíblia indica que esses seres são, não é exatamente. Bom, e os serafins, gente? Para a gente já ir finalizando essa nossa aula de hoje. Os serafins é o seguinte, o termo hebraico serafim é a forma plural saraf, oriundo de saraf, queimar, cauterizar, ser queimado. Olha a definição do termo. Serafim, queimar, cauterizar, ser queimado. Serafim na cabeça do Então deveria, Rafael e queima ele. então deveria, de certa forma, quando a gente fala de fogo, falar de quem? Serafim. De serafins. Quem é que queima? Então manda serafins queimar A língua, né, do nosso pastor Luiz Justiniano. Ser queimado. A única menção a esses seres celestiais nas escrituras sagradas, fogo na cabeça do para ele acordar, localiza-se no livro do profeta Isaías, Isaías 6,3. Presume-se que se ocupa da adoração a Deus, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Talvez a mais nobre função, entre aspas, desses seres é exatamente estar 24 horas por dia, incessantemente declarando a santidade de quem? De Deus. Imagina, irmãos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Podemos finalizar? Pode falar? Um membro que fala sobre isso daí. No redor do trono vai ser um fogo, como se fosse fogo, ou serafim, então. Um fogo constante, queimando e dizendo Santo, Santo. E a gente pode, né, eu não vejo quantas coisas são para os anjos e que de alguma forma também se aplicam a nós em termos de serviço, de função. Veja como é lindo quando a igreja levanta as mãos para os céus e começa a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, acho que algumas vezes que eu tive momentos de participar, que houve uma interação dessa forma, realmente, irmãos, a glória de Deus se manifestou tremendamente naquele lugar. Acho que está na hora da gente dar mais espaço, né, para que esse fogo da glória de Deus possa queimar nas nossas vidas. Bom, vamos parar aqui então por hoje, né, conseguimos aí chegar até esses seres, né, e na página 10 da nossa apostila, graças a Deus. Na próxima aula estaremos aí dando continuidade, falando sobre o anjo do Senhor, que vai ser uma aula muito bacana, e depois vamos falar do ministério dos anjos e por aí vai. Deus abençoe a todos que participaram em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Alguém pode orar para terminar a nossa aula? Tiago? Deus, eterno Pai, te damos graça por mais uma noite, Pai de ensino, Senhor, mais uma noite na tua presença. Aleluia, Senhor. Eu, Pai, que o Senhor tenha Não, aberto rabisca, não, nossos não, não. ouvidos, Pai, tenha aberto nossos corações para receber, Pai, esta palavra. Que não ficamos só aqui, Senhor, que levamos adiante todo o ensinamento, Pai, que possamos, Pai, alcançar as almas através, Senhor, desse ensinamento aqui. Estamos em tuas mãos, Senhor. Pastor Luiz, Pastor Rafael, Pastor André, também aqueles que não pôde estar esta noite conosco, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa nos guardar de volta para casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Não é He-Man, né? Bom, Rapaz. essa questão dos anjos é bem interessante.